Muito bom, que a graça de Deus esteja com vocês. Obrigado aí pela presença. Boa noite para vocês que já estão aqui. Como prometido, nós vamos começar às 19h30, né? Já estamos 5 minutos atrasados já, mas nós temos aqui algumas orientações práticas aqui para vocês, tá ok? Nós temos aqui algumas coisas boas para apresentar, algumas dicas, tá ok? E se você tiver alguma pergunta, você pode ou abrir o áudio e perguntar, ou colocar aqui no grupo do bate-papo aqui, tá bom? No chat aqui, você pode escrever, tá bom? Tá ok? Eu só vou pedir, por gentileza, que ao eu estiver falando aqui, vocês permaneçam com os áudios fechados, tá bom? Para não dar nenhuma interferência, tá ok? Então, muito obrigado aí, porque vocês estão aí com a gente, tem pessoas que estão entrando aí aos poucos, mas nós precisamos já começar. Eu vou fazer uma oração aqui, e para nós iniciarmos aqui o nosso treinamento. Como ensinar a Bíblia para as outras pessoas. Vamos lá, então? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos muito pelo sábado que já chegou, pelas bênçãos sabáticas, que o Senhor, de maneira especial, agora esteja conosco neste treinamento, fale com a gente, que o Senhor nos ajude, anime os corações dos nossos irmãos a ensinar a Bíblia para outras pessoas, a testemunhar. Por favor, Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo, esteja conosco nos momentos a seguir, nos dando a tua bênção, sabedoria, alegria, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, queridos, vamos lá então. Obrigado porque vocês estão aí com a gente, vocês que já entraram aí depois, muito obrigado. Então vamos lá, queridos, olha só. A questão do ensinar a Bíblia é algo fundamental dentro do processo do discipulado cristão, né? Tanto é que Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, que vos tenho ordenado. Ou seja, o ensinar faz parte da ordem de Jesus para a gente. O ensinar faz parte do discipulado. Um dia, alguém ensinou a Bíblia para vocês. Agora, Jesus quer que nós ensinemos a Bíblia para alguém. Da mesma forma como nós aprendemos da palavra, Deus quer que nós ensinemos a Bíblia para alguém. E quando nós ensinamos a Bíblia para alguém, nós crescemos espiritualmente. Nós somos os maiores beneficiados, percebe? Então você beneficia alguém, porque você está levando luz, você está levando o evangelho, você está levando a palavra de Deus, e você ao mesmo tempo se fortalece na fé. Por isso que vale a pena nós ensinarmos a Bíblia para outras pessoas, ok? Mas eu tenho aqui, nesta noite, 2 tópicos para a gente trabalhar. Um tópico, dicas práticas de como ensinar a Bíblia. Mas o primeiro tópico é muito importante. É muito importante. Quais são as características de um professor da Bíblia? De uma professora de Bíblia? Olha só que chique, hein? Você que vai ensinar a Bíblia para alguém, você vai ser um professor de Bíblia. Uma professora de Bíblia. Olha só que interessante. Então, quais são as características de uma pessoa que vai ensinar a Bíblia? É uma pessoa perfeita? É uma pessoa que não tem defeitos? Não, muito pelo contrário. Todos nós aqui somos seres humanos, todos nós aqui temos limitações, temos desafios,
Mas Deus, ele Deus capacita as pessoas que se colocam nas mãos dele. Eu costumo dizer uma coisa, que todos nós temos medo, todos nós temos uma dificuldade, todos nós temos limitações. Mas quando a gente tem vontade, olha, eu quero aprender, eu quero fazer, isso já é 50% do caminho andado. Deus, ele vem e capacita. Deus dá sabedoria, Deus dá poder, Deus dá forças. Ok? Então, vale a pena você estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez para todos vocês que entraram aí, estão entrando, tá certo? Se porventura alguém está com dificuldade de conexão de áudio, sai do Zoom e entra de novo, ok? Tá certo? Muito bem. Então, eu quero compartilhar aqui umas telas com vocês, ok? Então, eu quero... A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a tela? Essa tela que eu estou compartilhando? Dá um ok assim para mim, só para ver se vocês estão vendo a tela cheia. Estão vendo a tela cheia? Ok. Tudo bem, Gilmar? Obrigado aí pela presença. Ok, irmã Jandiane, sejam bem-vindos aí, tá bom? Então, tá ok. Então, vocês estão vendo, né? Então, vamos lá. Bem rapidinho aqui. Características do professor de Bíblia, ou da professora de Bíblia. Algumas características. Vamos lá. Primeiro, é o fundamental, importantíssimo. Experiência pessoal com Jesus. É fundamental porque você vai ensinar a palavra de Jesus. Você vai ensinar a palavra de Deus. Então, você tem que ter uma experiência de comunhão com Cristo. Olha só. É aquela coisa, o que diz a Bíblia, Gálatas 2:20. Cristo vive em mim, né? Nós temos que ter Jesus vivendo na nossa vida, conhecermos a Jesus, né? Como diz lá, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, né? Olha só, Jesus ele fala, está em mim e eu em vós, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Podemos ter bom conhecimento, podemos ter boa educação, podemos conhecer a Bíblia, mas se nós não estivermos conectados com Jesus, nós não vamos ter êxito. Jesus precisa estar no seu coração e nós precisamos estar em Cristo. Experiência pessoal com Cristo é a base, é o fundamento de toda experiência cristã. Outra coisa importante também, conhecimento doutrinário. Você conhece as doutrinas da Bíblia? Você conhece as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista? Existe um livro, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, bem rapidinho, chamado Nisto Cremos. É importante, isso é um livro da Casa Publicadora, que fala das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Você conhece as doutrinas da Bíblia? Você conhece as doutrinas da Igreja? Então é importante você ler, você estudar. Perceba, você precisa ler, você precisa estudar para ensinar. Quem que está crescendo com isso? Você mesmo, você mesma. Então olha só, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Deixa eu interromper aqui para olhar para você bem de pertinho. Olha só, 1 Pedro 3,15, então, diz que nós devemos estar sempre preparados para falar, para dialogar, para responder sobre a esperança que nós cremos. Daí, nós precisamos ler, precisamos estudar. A Bíblia diz, Jesus ele fala que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, né, que ele disse, que Jesus disse. Mas o Espírito Santo vai lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos. O Espírito Santo não vai lembrar das coisas que nós não lemos e não estudamos. E é incrível. Quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente aprende,
No momento mais oportuno, no momento ali que você mais precisa, o Espírito Santo fará você lembrar. Mas nós precisamos estudar, ler, nos aprofundar, para que possamos estar preparados. Então, por exemplo, a doutrina da mortalidade da alma, a doutrina do santuário, da volta de Jesus, da lei de Deus, do sábado. Nós precisamos aprender essas doutrinas, tá ok? Para que a gente possa, com certeza, ensinar. Ludmila, você fez uma pergunta aqui, a live ficará gravada? Sim, eu estou gravando, tá ok? Para que depois eu vou subir no YouTube, tá bom? Para que depois a gente possa também compartilhar com outras pessoas, tá ok? O link, tá certo? Muito bem, voltando então aqui para o nosso compartilhamento de tela. Então, o conhecimento doutrinário é muito importante, ok? Tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa importante também, vocês estão vendo a tela? Estão assistindo? Estão vendo? Ok? Então, tá bom. Outra coisa, conhecimento da personalidade humana. É legal, é importante nós conhecermos um pouquinho como é o ser humano, as personalidades, os temperamentos, porque você vai lidar com pessoas diferentes. Você lida todo dia com pessoas diferentes. Então é importante nós conhecermos um pouquinho sobre a natureza humana, como que o ser humano reage diante de determinadas situações, o funcionamento da mente, como o ser humano ele aprende, as leis do aprendizado. Olha, tem muita coisa boa para a gente aprender, tá certo? Então, tem pessoas que são boas, elas aprendem em ouvir apenas. Tem outras pessoas que aprendem em ver, elas precisam de algo visual, entendeu? Para poder reforçar aquilo que está ouvindo. Tem pessoas que aprendem facilmente lendo. Então, as pessoas aprendem das mais variadas formas. É importante a gente conhecer um pouquinho. Outra coisa importante, meus queridos, consagração. Um professor de Bíblia, uma professora de Bíblia, precisa ter uma experiência de consagração, dedicação a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Tanto é que 1 Timóteo 4, 12, 16 diz, né, Paulo, escrevendo para Timóteo, que ele deveria ser um exemplo dos fiéis, um modelo para os fiéis. E isso envolve consagração. Você está consagrando todos os dias a sua vida a Deus? Para que você seja um professor e uma professora de êxito da Bíblia, consagração a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, certo? Outra coisa, eficiência. A irmã White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 110, ela diz assim, cada obreiro, e quando ela fala de obreiro, não está falando só de obreiro assalariado, está falando também de obreiros voluntários, tá certo? Você aí é um obreiro voluntário, uma obreira voluntária nas mãos do mestre. Cada obreiro deve ser conscienciosamente eficiente. Por isso que a gente precisa participar de treinamentos, por isso que a gente precisa ler, por isso que a gente precisa se interessar, por isso que a gente precisa Agora eu não estou fazendo mais. a orientação de Deus, a consagração de Deus, né? Consagrarmos a nossa vida ao Senhor, orarmos mais, lermos mais a Bíblia, e aí vem a eficiência. Outra coisa, perseverança. Serviço Cristão, página 101, diz assim, se vocês fracassarem 99 vezes em cada 100, mas se forem bem-sucedidos em salvar pelo menos uma única alma, realizastes um nobre efeito pela causa do Mestre. Se ganhardes pelo menos uma alma. Vocês tentaram, fizeram sua parte. Outras pessoas não se converteram, não foram batizadas, mas pelo menos uma alma. Lembra da parábola das 100 ovelhas? Uma ovelha. Jesus, o bom pastor, foi atrás de uma ovelha. Salvar uma ovelha. Ok? Então, lembrando o seguinte, é muito importante. Quando você dá estudo bíblico para alguém, quando você ensina a Bíblia para alguém, não é você que converte a pessoa. Deus não está colocando esta responsabilidade sobre você.
Na realidade, quem converte a pessoa é o Espírito Santo através da Bíblia, é através da palavra, é o Espírito Santo. Por isso que quando você vai ensinar a Bíblia para alguém, é muito importante que você ore, consagrando a sua própria vida a Deus, e ore pela pessoa que você está estudando a Bíblia com ela, para que o Espírito Santo trabalhe na mente dela e no coração dela. É o Espírito Santo que trabalha pela conversão das pessoas, tá certo? É uma experiência maravilhosa dar estudos bíblicos. Você é um instrumento nas mãos de Deus. A obra é do Espírito. Você é um instrumento. Ok? Tá certo? Então, perseverança. Não desista. Ah, eu já dei estudo bíblico para 5 pessoas, só uma se converteu. Amém. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado. Tá certo? Ok? Então, vamos continuar então aqui. As características, né, do professor de Bíblia. Perseverança. Não desanimar. Outra coisa. Humildade, cortesia, bondade. Humildade, cortesia e bondade. No livro Beneficência Social, página 86, a senhora White, ela diz, se nós nos humilhássemos diante de Deus e fôssemos corteses, bondosos, tenros, piedosos, haveria 100 conversões, onde agora há somente uma. 100 conversões, onde agora somente uma. Ou seja, devemos ser pessoas humildes, bondosas, corteses, sermos usados por Deus. Jesus era assim, sabe? Jesus, ele cativava as pessoas pela sua bondade, pela sua humildade. Haveria muito mais conversões, porque nós não forçamos as pessoas. Não adianta a gente, nós sermos muitas vezes grossos, rudes, não, sabe? Aquele tipo de pessoa que diz assim, olha, eu estou ensinando para você, está aqui, agora é você com Deus, não tem mais responsabilidade com isso. Não deve ser assim. Devemos ser pessoas cuidadosas, pacientes, lembrando que essas outras pessoas que a gente está estudando na Bíblia, elas estão dando os primeiros passos, tá certo? A gente são bebês, a gente tem que ter paciência com elas, tá certo? Outra coisa importante, pontualidade, pontualidade, tá certo? Outra coisa, olha só, faça calor ou frio, tempo bom, tá certo? Faltou aqui o texto, eu estava preparando, faltou o texto. Mas faça calor ou tempo frio ou tempo bom, meus queridos, devemos ser pontuais. Marcou estudo, 9 da noite, 8:30 da noite, começa o estudo às 8:30 da noite. Marcou estudo para 5 horas da manhã, começa o estudo às 5 da manhã. Pontualidade, ok? Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, compartilhando aqui de novo a nossa tela. Então, o professor de Bíblia, ele deve ser pontual, senão ele perde a credibilidade, ok? Outra coisa importante, tato, tato. A obra da conquista de almas requer grande tato e sabedoria. E quem dá isso? Quem dá sabedoria? É Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Tiago, você precisa de sabedoria, peça para Deus, que dá liberalmente. Tato, sabedoria. Ok? Sabe? Aquele jeito. Por isso da importância de nós conhecermos um pouquinho a natureza humana, como que as pessoas reagem, os temperamentos de cada um. Sabe? A gente tem que ter esse tato, ok? Fé. Temos que ter fé. Olha só que interessante. Os obreiros de Deus necessitam de ter fé nele. Não é fé em você mesmo, em você mesmo, nós não somos ninguém. Fé em Cristo. O Senhor não se esquece de seus labores. Agentes divinos são designados a cooperar com aqueles que são colaboradores de Deus. Não há bênção. Olha só, quando você trabalha para Deus, utilizando os seus dons, ou também, no caso aqui, dando estudo bíblico, você é um colaborador de Deus, uma colaboradora de Deus, olha só. E agentes divinos vão estar te ajudando, vão estar te fortalecendo, tá certo? Então,
Tenha fé em Jesus. Você está dando estudo bíblico? Tenha fé que ele vai te capacitar. Tenha fé que ele estará atuando no coração das pessoas, tá ok? Bom, tudo bem até aqui? Tá certo? Tudo bem? Eu já estou aqui na parte final dessa primeira parte, ok? Dessa primeira parte aqui. Mas eu quero mostrar agora para vocês, na revista Veja, alguns anos atrás, grande irmão Juarez, tudo bem? Seja bem-vindo. Algum tempo atrás, eu vi essa reportagem aqui, Vendedores Nota 10. É o que você está vendo na tela agora. Então, quais são as características de grandes vendedores? Ok? Isso já faz um tempo, já faz alguns anos, uns 16 anos atrás. Tá ok? Então, quais são as características de bons vendedores? E, de certa forma, entenda o que eu vou falar aqui, tá? No bom sentido, nós estamos oferecendo a palavra de Deus. Você não está vendendo a palavra de Deus. Você está doando a palavra de Deus. Você está ofertando a palavra de Deus para as pessoas. Mas eu achei interessante essas características que podem ser aplicadas na nossa vida, como professores de Bíblia. Quer ver só? Querem ver só? Olha só, algumas características que a reportagem traz, tá ok? A reportagem traz. Olha só. Primeiro, um bom vendedor, ele fala a verdade. Ele fala a verdade. O professor de Bíblia, ele sempre deve ser uma pessoa verdadeira. Falar a verdade. Mas olha, uma diquinha aqui, meus queridos. Falar a verdade com amor. Sempre. Falar a verdade com amor, sempre. Outra coisa, o grande vendedor, ele trata o cliente como ouro. O vendedor que quer realmente vender, ele trata o cliente como ouro. O professor de Bíblia, a professora de Bíblia, ele olha para aquela pessoa que está estudando com ele como um candidato, uma candidata para o céu. É assim que nós devemos olhar para as pessoas, como candidatos para a vida eterna. Por isso que devemos tratá-los bem, com carinho, com tato, com sabedoria, sempre falando a verdade, mas falando a verdade com amor. Ou seja, outra característica, procura agradar o cliente. Um bom vendedor é criativo, cuida das palavras. Um bom vendedor, para ser um grande vendedor, ele é criativo, cuida das palavras. Tem mais. Conhece muito bem o seu produto que está vendendo. Isso a gente vê muitas vezes, né? A gente vê aí quando você vai numa loja, quando você vai comprar um sapato, uma roupa, quando você vai em qualquer loja, você percebe quando a pessoa, o vendedor, ele conhece o produto, ou quando ele está te enrolando. Então, quando ele conhece o produto, ele te dá as características do produto, ele fala, isso daqui é bom para isso, olha, para você, esse outro produto aqui é melhor, sabe? Então, ele conhece o produto. O professor de Bíblia, ele tem que conhecer muito bem o produto que ele está ofertando. E qual é o produto que ele está ofertando para as pessoas? A Bíblia, a palavra de Deus. Está entendendo? Então, conheça bem o seu produto. Conheça bem, no caso aqui nosso, a palavra de Deus. Uma outra coisa, também, o número 7, o, o, o bom vendedor, ele tem uma boa abordagem. Ele aborda muito bem o assunto. E isso, muitas vezes, vem pela prática. Vem pelo treinamento, vem pela prática, vai acertando, vai errando. Você que vai ser um professor de Bíblia, ou já um professor de Bíblia, você vai acertar, você vai errar. Até mesmo hoje, eu, quando ensino a Bíblia para alguém, às vezes eu erro também, faz parte, tá certo? Mas, por isso da importância do treinamento, de sempre você ouvir dicas. Olha, uma pessoa que está fossilizada no aspecto de conhecimento,
é aquela pessoa que já pensa que sabe tudo. Ah, eu já sei tudo. Não preciso mais de treinamento, não preciso mais ler. É uma pessoa fossilizada, parou no tempo. Então não seja essa pessoa. Outra coisa, um bom vendedor, ele tem paixão pelo que faz. Ele tem paixão por aquilo que faz. Eu já vi bons vendedores profissionais, mas eu também já vi vendedores que gostam daquilo que fazem. Você vê a diferença. Então, um professor de Bíblia, uma professora de Bíblia tem paixão, sabe, ensinar a Bíblia, em ver pessoas felizes, em ver pessoas conhecendo a palavra de Deus. Está sempre motivado. Um bom vendedor. Um professor de Bíblia, uma professora de Bíblia, estão sempre motivados. Porque eles oram todos os dias, eles leem a Bíblia todos os dias, eles procuram conhecimento, eles têm comunhão com Deus, sabe? Eles buscam a presença do Espírito Santo. Apesar das lutas, problemas, dificuldades, eles estão sempre motivados. E um bom vendedor, ele toca o coração. Um professor de Bíblia, uma professora de Bíblia, não apenas transmite conhecimento, ele faz um apelo. Ele procura tocar o coração da pessoa. Claro, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, tá ok? Então, o que fazer então com os interessados? Tá certo? Um professor de Bíblia, uma professora de Bíblia, o que fazer com os interessados? Você está ali estudando a Bíblia com alguém, com um vizinho, com uma amiga do trabalho. O que fazer? Procure cultivar uma boa amizade com eles. Fora o estudo bíblico, ligue. Olha, está tudo bem com você? Olha, estou orando por você. Entendeu? Convida para almoçar na sua casa, para jantar na sua casa. Tenha vínculo, amizade. Isso faz a grande diferença para que a pessoa aceite. Se a pessoa começa a confiar em você, já é meio caminho andado para que ela confie naquilo que você diz para ela. Vou repetir. Quando a pessoa começa a confiar em você, já é meio caminho andado para que ela confie naquilo que você diz para ela. Então, procure ter amizade. Testifique de Cristo. Fale do que Jesus fez e faz na sua vida, como Deus é bom na sua vida, como vale a pena, dentro da sua experiência, como vale a pena amar a Deus, servir a Deus. Outra coisa, estude a Bíblia com o seu interessado, estude a Bíblia. Convide o interessado para vir à igreja. Isso é muito importante. Tem programações na igreja, sabe? Convide para o culto, convide para uma semana de evangelismo, convide para a Semana Santa, para um pequeno grupo, convide, sempre convide. Tem uma frase antiga que diz assim, né, Gilmar? Uma frase antiga que diz assim, que namoro no portão da casa não dá casamento. Tem que trazer a pessoa para dentro da casa, entendeu? Senão não tem casamento, não acontece. Então, é importante você estudar a Bíblia na casa da pessoa, sim, mas é importante você convidá-la para a igreja. É importante que ela tenha esse contato com a igreja, ok? Estar à disposição em qualquer dificuldade que a pessoa tiver e procure, com a ajuda de Deus, ser um exemplo vivo do cristianismo, que acima de tudo, as pessoas vejam Jesus na sua vida. Jesus na sua vida. Isso é mais importante, ok? Algumas ferramentas úteis para você ter, tá ok? Claro, em primeiro lugar, a Bíblia, tá certo? Eu sugiro para você 3 versões da Bíblia, para você estudar com as pessoas. Tem a revista atualizada, da segunda edição, essa daqui, a revista atualizada, ok? A grande maioria de vocês tem. Nós temos a nova versão internacional, que é uma linguagem mais acessível, mas uma versão muito boa. E temos a nova Almeida atualizada, que é uma atualização da revista atualizada. Eu, nos meus cultos, nas minhas pregações, eu tenho usado a nova Almeida atualizada. É uma linguagem mais atualizada, né? A revista atualizada é espetacular, mas só que tem uma linguagem mais erudita, né? Ela foi, né, tem coisa de 70 anos atrás, 70, 80 anos atrás, né? Revista atualizada. Então, a nova Almeida atualizada
é fiel, é uma boa, uma excelente tradução, tem uma linguagem mais atualizada. Eu gosto dela. Nova Versão Internacional, fantástica também, ok? Bíblia. Bíblia é o fundamento de todo estudo bíblico. Alguns livros do Espírito de Profecia, Ellen White, que eu aconselho a você ler. Você que tem esse espírito missionário, você que quer aprender, você que quer ter ideias, você que quer ter poder. Alguns livros que eu recomendo para você. Beneficência Social, né? De Ellen White. A gente pensa, só fala de asa. Não, Beneficência Social é um livro espetacular. Serviço Cristão, um livro prático espetacular. Livro Serviço Cristão. Livro Evangelismo, de Ellen White, muitas dicas práticas. E o livro Caminho a Cristo, ok? Dicas de leitura do Espírito de Profecia que vão te capacitar, vão te dar embasamento, vão te dar ideias, capacitação para você ensinar a Bíblia para os outros. E também tem outros livros da nossa casa publicadora, tá certo? Que eu sugiro para vocês terem. São livros que vocês podem ler, são livros que vocês podem consultar, ok? Questões sobre doutrina, é um livro maravilhoso, tá certo? Fala muito sobre santuário, fala muito sobre a lei de Deus, sobre o sábado, questionamentos que muitas pessoas têm em relação a esses assuntos, tudo ali explicado. Espetacular, questões sobre doutrina, respostas a objeções, uma defesa bíblica da doutrina adventista, espetacular, maravilhoso. Vale a pena você investir nesses livros. Tem esses livros aqui também, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel e Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, de Mervyn Maxwell. Espetaculares também, para você ter um embasamento teológico, bíblico, sobre Daniel, sobre Apocalipse. É claro, tem tantos outros livros bons que falam sobre Daniel, Apocalipse, mas eu estou dando sugestão desses aqui. O livro Nisto Cremos, ok? Que ali mostram as 28 crenças da nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, tudo fundamentadas na Bíblia, por isso que é bom Nisto Cremos. Temos este livro aqui também, A Trindade, que é um estudo profundo sobre o Espírito Santo, Jesus e Deus, a Trindade. Como eles se relacionam, a Trindade no Antigo Testamento, a Trindade no Novo Testamento, espetacular também, tá? Tem esse livrinho aqui, que é um livrinho de bolso. Eles até mudaram já a capa, tem que atualizar aqui esse PowerPoint. 1844, um livretinho de bolso de Clifford Goldenstein, que é o mesmo autor da lição de escola sabatina desse trimestre de Hebreus. É o melhor livrinho, de maneira simples, didática, bíblica, como que você chega passo a passo, estudando Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, como que você chega em 1844, início do juízo investigativo, o final das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Espetacular. Vale a pena. E também tem esse livro, Estudos Bíblicos. Quem estava no treinamento que eu fiz, no último treinamento presencial na igreja, está com outra capa agora, mas assim, eu sorteei vários deles. Eu pretendo dar esse livro também para vários de vocês, Estudos Bíblicos. Ela tem mais de 300 estudos bíblicos, perguntas e respostas, ok? É uma fonte, um auxílio muito interessante, uma fonte de consulta, de tirar dúvidas, estudos bíblicos, ok? Muito bem, queridos. Então, qual é o melhor estudo bíblico que existe? Isso depende, meus queridos. Tem vários estudos bíblicos bons por aí, vários estudos bíblicos bons, tá? Hoje tem Jesus, o Restaurador da Vida, que é um excelente estudo bíblico. Tem esse clássico, né, Ouvindo a Voz de Deus, né? Tem também a revista Princípios, tem o Bíblia Fácil, que é o guia de estudo Bíblia Fácil. Tem tantos estudos, depende para quem você vai ensinar a Bíblia. Se é uma pessoa que tem, assim, um pouco mais intelectualizada, uma mente um pouco mais secular, uma pessoa que duvida muito, essa série Princípios, ok? Agora,
Bíblia Fácil é maravilhoso, Ouvindo a Voz de Deus também é bom, tá certo? Tem vários estudos bons aí, tá ok? Ensinos de Jesus também é maravilhoso, tem vários estudos bíblicos bons. A igreja adventista, ela é muito pródiga em materiais. Então, tem material, tem estudo bíblico para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é público. Então, não existe um estudo bíblico melhor do que o outro, ok? E por último, nessa primeira parte, uma promessa para todos nós, inclusive para o professor e professora de Bíblia. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus queridos, não existe alegria que é comparada a você dar estudo bíblico para uma pessoa e essa pessoa ser levada às águas do batismo. Não existe alegria igual. Não existe. Quando você ali acompanha o processo, quando de alguma forma você ajudou aquela pessoa, ensinou a Bíblia, orou por ela, orou com ela, não existe alegria igual ao você conduzir uma pessoa para Jesus Cristo. Então, se aventure no estudo, ao ensinar a Bíblia para as pessoas, tá ok? Tudo bem, queridos? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Nós vamos agora para a segunda parte e última parte. Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Algum comentário? Nós queremos terminar o nosso treinamento às 9 horas da noite, tá? No máximo, às 9 horas da noite, tá ok? Nós estamos gravando, e se você depois quiser assistir de novo, vou criar um link de YouTube, tá? Você pode depois, né, assistir de novo, compartilhar com seus amigos também, irmãos da igreja, ok? Tudo bem? Podemos continuar então? Podemos continuar? Tá certo? Eu, eu queria, então, agora, falar um pouquinho para vocês, e no final, eu pedi para o irmão Gilmar estar aqui com a gente. O Gilmar, ele vai ter uns minutinhos para compartilhar a experiência dele. O Gilmar, ele trabalhou como obreiro bíblico assalariado vários anos, fazia parte da equipe de obreiros da Associação Paulistana. Hoje ele não é mais obreiro assalariado, ele é um obreiro voluntário. E o Gilmar, ele tem no sangue dele, ele tem um sangue missionário, ele, a Lina, e ele dá estudos bíblicos, ele gosta disso, ele ama dar estudos bíblicos, entendeu? Então, no finalzinho, eu quero que ele fale um pouquinho para a gente, um pouquinho da experiência dele, alguma dica, algumas dicas que ele pode dar para a gente, mas mais assim da experiência, Gilmar, que você tem, da alegria. Será que vale a pena estudar a Bíblia com as pessoas? No finalzinho, Gilmar vai falar para a gente, tá ok? Muito bem. A Ludmila Santos diz assim: eu e minha família fizemos estudo com o professor Jorge, através dos ensinos de Jesus. Olha só, que legal. Muito bom. A eremita está com a mão levantada. Eremita ou a irenita? Acho que é irenita. A irmã irenita está com a mão levantada. Ela está com a mão levantada faz tempo. Será que ela quer fazer uma pergunta? Ok. Bom, vamos ver. Então, vamos lá. Então, se a irmã Irenita quiser fazer uma pergunta, pode abrir o áudio e falar, tá bom? Vamos para a segunda parte, então? Vamos lá, então, queridos. Falando agora um pouquinho exatamente mais sobre estudos bíblicos, ok? Algumas dicas, é claro que nós não vamos esgotar o assunto, tá certo? Nós vamos dar aqui algumas dicas gerais, algumas dicas práticas. E vamos lá, ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, a Ludmila está lembrando. Ela aprendeu com o professor Jorge, com o irmão Jorge, e também com o professor Amarildo. Tá certo? É isso aí. Então, vamos lá. Estudos bíblicos, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Estudo bíblico não é um sermão. Estudo bíblico não é um discurso. Estudo bíblico não é uma tese, uma palestra, uma dissertação. Não é nada disso. Estudo bíblico é algo muito mais simples do que a gente imagina. Na realidade, estudo bíblico é o ensino de um tema bíblico através de perguntas
e respostas. Basicamente, o estudo bíblico é isso. Você faz a pergunta que está ali na lição e a resposta vem da Bíblia. A Bíblia dá a resposta. E é claro, você dá uma breve explicação sobre aquele texto que foi lido, ok? Então você faz a pergunta para a pessoa que está lá na lição. O estudo bíblico mesmo. Você faz a pergunta, a pessoa na Bíblia, ela lê, a resposta tem que estar sempre na Bíblia, porque é a Bíblia que tem que falar com a pessoa, e depois você dá uma explicação breve sobre aquele tópico. Estudo bíblico é isso. Perguntas e respostas de um tema bíblico, de uma doutrina bíblica, ok? Bom, a estrutura do estudo bíblico. A estrutura é simples. 3 partes. Introdução, onde você ali desperta o interesse, você introduz o tema, você desperta o interesse da pessoa, introdução. O corpo, que é o desenvolvimento do estudo, tá certo? 6, 7, 8 textos da Bíblia, tá certo? Que você faz numa sequência lógica e progressiva, e a conclusão, que é um apelo que você faz, tá certo? Você pega um texto bíblico para fazer um apelo, enfim, para que a pessoa aceite a mensagem apresentada. Introdução, corpo e conclusão, tá certo? Não faça, isso também é muito semelhante a sermão de igreja. Sermão de igreja tem que ter uma introdução, o desenvolvimento, que é o corpo, a introdução e a conclusão, um apelo. Eu já vi sermões por aí que a pessoa começa pelo corpo, vai para o apelo e termina com a introdução. É uma confusão, muitos sermões que a gente vê por aí. Começa com um apelo, depois vai para a introdução e termina. É um negócio assim, tem gente que começa do Gênesis e vai até o Apocalipse no sermão. E quando você pergunta para a pessoa, o que você aprendeu do sermão? Nada. Percebe? Então, cuidado. Okay? Um estudo bíblico, ele tem que ter um início, introdução, o desenvolvimento e também a conclusão, que é um apelo que você vai fazer para a pessoa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, a introdução. Vamos lá. Você chega na casa da pessoa, ok? Tá ali, você chega, conversa um pouquinho ali, ó, o cachorrinho e tal, como é que você tá? Passou bem a semana e tal. Sabe, aquele momento informal. Não fica perdendo muito tempo nesta primeira parte da informalidade, que é importante. Falando como você passou a semana, tá tudo bem e tal. Olha, tal, a criança passou por ali, dá um abraço na criança, no filho, na filha, sabe? É importante. Mas não perca tempo com isso, porque o teu foco ali não é um encontro social, é você ensinar a Bíblia, é o estudo da Bíblia, ok? Esse é o teu foco, tá? Sempre comece o estudo bíblico com uma oração. Sempre. Pedindo a presença de Deus ali, pedindo a sabedoria de Deus, pedindo que Deus trabalhe no coração das pessoas, tá? Isso é na introdução. Aí você desperta o interesse, tá? E aí você pode, vamos supor que você vai falar sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Aí você pode falar assim para a pessoa, um exemplo apenas. Você fala assim, você sabe o que vai acontecer no futuro? Como é que o mundo vai acabar? Será que o mundo vai acabar mesmo de verdade? Olha, você vê que as pessoas aí falam que o mundo vai terminar com uma terceira guerra mundial. Olha aí a crise lá na Ucrânia, Rússia. Será que o mundo vai acabar com uma guerra? Será que o mundo vai acabar por causa dos desastres climáticos? O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus fala sobre isso? Aí você introduz o tema. Hoje nós vamos falar o que Deus fala sobre o assunto na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus ele vai voltar. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus. E aí você introduz o assunto. Olha, a Bíblia diz que Jesus vai voltar e devemos nos preparar. Então a gente vai ver agora como que Jesus vai voltar, quando que ele vai voltar. Você introduz o assunto, tá? E aí você começa a fazer as perguntas e respostas.
É mais ou menos assim. É claro que você pode elaborar isso, você pode fazer de uma outra forma. Isso daqui é apenas um exemplo básico, rápido, tá ok? Introduz o assunto. Aí vem o desenvolvimento. O tema não deve ser muito longo, tá? Não deve ser muito longo. O estudo bíblico não deve ser muito longo e cansativo, ok? Então, como a gente deu a sugestão no início, procure ali, tá no estudo lá, 6, 7 perguntas, fique ali dentro daquelas 6, 7 perguntas e respostas, ok? É importante. Use uma lógica progressiva, ou seja, você está partindo do desconhecido para o conhecido, tá certo? Para aquela pessoa. Outra coisa, procure chegar a uma conclusão no final. É assim, você terminou ali o desenvolvimento, terminaram ali os textos, aí você faz a pergunta, e aí? Diante do estudo bíblico que a gente teve hoje, você entendeu? Tá tudo bem? Alguma pergunta? Você pergunta para a pessoa se ela entendeu, se está tudo claro na mente dela, ok? Ou mesmo no final de cada pergunta que você faz, aí vem a resposta da Bíblia, você explica ali um pouquinho, aí você pode perguntar, tudo bem? Você entendeu? A gente pode continuar? Alguma pergunta? Ok? Mas no final é importante, olha, tudo bem, você entendeu o nosso estudo de hoje? Ah, entendi. Então agora, como a gente já sabe que Jesus vai voltar, o que a gente vai fazer com isso agora? Qual que deve ser então a nossa decisão? Qual deve ser a sua decisão então? Percebe? Então, você vai chegar a uma conclusão ali, você está preparando a pessoa para o apelo, ok? Mas vamos chegar no apelo. Durante o estudo, é importante ter a participação do aluno. Como ele participa? Lendo os textos da Bíblia, lendo. É importante que ele leia os textos na Bíblia. É importante porque ele vai aprendendo ali, aos pouquinhos, a manusear a Bíblia, ele vai aprendendo. Mesmo que às vezes demora, tem dificuldade, você vai lá e ajuda, não tem problema. Por isso que é importante você sempre ir com alguém, estudar a Bíblia com as pessoas. A dupla missionária, tá certo? Porque enquanto você está falando, a sua dupla está lá ajudando a abrir a Bíblia para as pessoas, a sua dupla está orando enquanto você está ensinando a Bíblia. Às vezes a sua dupla pode lembrar de um texto, algum argumento que você esqueceu. Por isso da importância de você ensinar a Bíblia com alguém do seu lado, tá certo? Então, mas a pessoa que está estudando a Bíblia, é importante que ela leia, tá certo? Que você sempre dê a oportunidade para ela fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida. Lembrando que estudo bíblico não é sermão, não é palestra. É um estudo. Outra coisa, e na medida do possível, use ilustrações, breves ilustrações, que ilustrem, que ajudem a clarificar aquilo que você está estudando. Não vá usar uma ilustração que vai complicar mais a vida. Não. Uma ilustraçãozinha breve, curta, que vai ajudar a pessoa a entender aquilo que você está ensinando. Pode ser uma pequena ilustração do que aconteceu na sua vida, uma historinha que você viu. Se possível, use ilustrações, ok? E você está ensinando, você está ali, ok? E a conclusão? Na conclusão, é assim: você fez a pergunta, tá certo? Para a pessoa, tudo bem? Você entendeu o que a gente estudou? Entendi. Então vamos lá. Você vai recapitular agora para a pessoa, recapitular com a pessoa os pontos principais da lição, do estudo. Você não vai estudar de novo tudo com ela, tá? Você não vai estudar tudo de novo com ela, não, tá? Mas você vai falar o seguinte, olha, hoje nós vimos, então, que Jesus ele vai voltar com grande poder e glória. Jesus ele vai voltar nas nuvens do céu com todos os anjos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas a gente tem que se preparar. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Quando Jesus voltar, haverá apenas dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos, né? Então a gente tem que se decidir em qual grupo nós vamos estar. Faça um resuminho do estudo que você fez com uma pessoa, tá ok? Duas pessoas levantaram a mão, eu já vou dar a palavra, viu, Gilmar? Só segure um minutinho. Só terminar aqui esse tópico e aí a gente volta aí, tá bom? E faça um apelo. Faça um apelo. Olha,
Maria, eu queria fazer um apelo para você. Eu queria que você se preparasse para a volta de Jesus. Você deseja colocar a sua vida nas mãos de Jesus e se preparar para a volta dele? Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer te salvar. Jesus quer salvar a sua família. Jesus te ama e Jesus vai voltar para buscar os seus amigos. E Jesus quer ser o seu amigo. Jesus, ele vai voltar com grande poder e glória. Então, você deseja se preparar para a volta de Jesus? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Você quer estar no grupo dos salvos quando Jesus voltar? Esse é o teu desejo? Tome essa decisão. Faça um apelo para ela. Não tenha medo de fazer apelo para as pessoas. Não tenha medo, não. Ok? E aí, a pessoa aceitou o apelo? Então, você vai fazer uma oração para terminar. Então, nós vamos fazer agora uma oração agradecendo a Deus pela sua decisão, pela escolha que você fez hoje. E ora, Senhor, te agradecemos porque a Maria aceitou o teu apelo, sabe, tomou a decisão de se preparar para a volta de Jesus, continue trabalhando na mente dela, no coração dela. Faça uma oração para terminar. Despedidas, despeça, tá certo? Mas não fica demorando muito tempo ali, não, tá ok? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, enfim, mas de maneira geral, não fica demorando muito ali, porque às vezes o efeito do estudo pode se perder, outros assuntos entre futebol e política. Não, 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 não. Para que a impressão daquele estudo continue na mente da pessoa. Tudo bem? Ok? Deixa eu interromper aqui rapidinho o compartilhamento e a gente continua. Vamos lá. Bom, Gilmar, você tinha levantado a mão. Só complementando aí o que você falou, pastor, no apelo, eu costumo falar assim para as pessoas, do assunto que nós estamos estudando ou estudamos hoje, você tem dificuldade de praticar, dependendo do tema, né? É fácil ou é difícil para você? Aí você já vai sentindo também a disponibilidade do interessado, né? Você tem dificuldade em praticar esse novo ensino? Perguntas que nós temos que fazer, porque às vezes para nós está claro, mas para o interessado ainda não ficou. Então, colocar, olha, o que você acha que a partir de agora você começar a praticar, tentar praticar o que você aprendeu? Isso é importante também, porque a gente tem que a voz está saindo meia, mais claro para ele. Meia fonha, meia grogue. Ok. Muito obrigado. Tem alguém aí que está com o áudio aberto, por favor. O som Muito está ruim. legal, Gilmar. É uma outra forma também, ok? De se fazer apelo, tá certo? E outra coisa, o Espírito Santo também, usar essas técnicas são importantes, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que também, às vezes, depende do momento, do contexto ali, o Espírito Santo também te ilumina. Não vai entender nada. Você falar de forma correta, tá ok? Fazer o apelo correto. Bom? Certo? Então, muito bem. Eu vou pedir, então, para a irmã Valquíria, por favor, fechar o áudio, por gentileza, quem estiver com o áudio aberto. Muito obrigado. Ludmila fez uma pergunta aqui. Ludmila, pastor, uma mulher pode dar estudo bíblico para um homem e vice-versa? Ou é correto sempre uma dupla para dar estudo, homem e mulher? O ideal é que sempre seja em dupla. Então, por exemplo, não é bom, não é correto que uma mulher sozinha vai dar estudo bíblico para um homem, tá certo? Sozinho, tá? É sempre bom que essa mulher esteja acompanhada de um homem. Não é bom que um homem vai dar sozinho estudo bíblico para uma mulher. É bom que ele esteja acompanhado, preferivelmente, de uma outra mulher. Ok? Então, sempre é bom estar em dupla, tá certo? É garantido, não tem aparência do mal, tá certo? E todo mundo fica protegido nisso, tá ok? A voz está muito ruim, pastor Bertucci. Oi? Não está dando para entender nada. Ok, quem que está falando comigo? Que não está dando para entender nada?
A irmã Valquíria, é isso? Para mim, o som está perfeito, pastor. Tá, ok. Será que o seu áudio não está baixinho, irmã? Veja aí o seu áudio, ou do celular, ou do computador, porque eu estou falando alto aqui, e estou até bem perto da câmera, tá bom? Mas veja aí. Ok, tá bom. Outras pessoas estão falando que o som está bom. Então, irmã, veja aí, tá bom? Vamos lá. Continuando então aqui, queridos. Nós vimos então, basicamente, a estrutura do estudo bíblico. Introdução, tá certo? O corpo, o desenvolvimento e a conclusão, tá ok? Então, meus queridos, vamos lá. O ambiente e as condições para dar estudo bíblico. Tinha uma pergunta aqui. Deixa eu interromper de novo, perdão. Uma pergunta aqui, olha só. A Solange, ela fez uma pergunta. Pastor, tem que ter lanche em todo estudo? Como deve ser o lanche? Não, 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 não. Veja bem, olha só. Porque, na realidade, geralmente, você vai na casa da pessoa ensinar a Bíblia para ela. Então, cabe à pessoa se ela vai dar um lanche para você ou não. Não é você que decide isso. Entendeu, irmã Solange? Então, é claro, eu já participei de estudos bíblicos uma vez por semana, que toda semana a pessoa preparava um patê, uma torrada, um suco, um bolo e tal. A pessoa tinha prazer nisso. Mas quem preparava era a pessoa que estava recebendo o estudo bíblico. Tá certo? Ok? Então, você não tem que se preocupar com isso, não. Tá bom? Então, tá bom. Vamos lá. Não sei se respondi a sua pergunta, ok? Sobre o ambiente e as condições de dar estudo bíblico, para dar estudo bíblico. Geralmente, a casa do interessado é o melhor local, tá certo? Você pode, claro. E a classe bíblica na igreja também é um ótimo lugar? Claro, um excelente lugar a classe bíblica na igreja também. É legal porque a pessoa já está indo na igreja, entendeu? Tem essa vantagem. Mas se você conseguir entrar na casa da pessoa, estudar a Bíblia na casa da pessoa, isso é muito bom, porque é sinal de que a pessoa está abrindo as portas para você, tá certo? Outra coisa, é melhor o auditório de uma pessoa só. Geralmente, Jesus, muitas vezes, ele trabalhava com indivíduos. O auditório de Cristo era uma pessoa só. A mulher samaritana, né? Nicodemos. Então, veja bem, é claro, não estou dizendo que você tem que dar estudo bíblico para uma pessoa só, tá certo? Mas quando você dá estudo bíblico para uma pessoa, ou para duas ou três pessoas, quatro pessoas numa casa, o atendimento que você dá para essas pessoas é mais personalizado, né? Você presta mais atenção nelas, você pode cuidar melhor delas, entendeu? Ok? E quando o estudo for para uma família, ótimo, maravilhoso, crie condições para a participação de todos. Ou seja, você fez uma pergunta, certo? Fez uma pergunta. Olha, vamos então abrir agora Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Fulano, eu queria que você lesse para a gente. Você pode ler para a gente? Aí a pessoa lê, você explica ali, né, o texto. Tá bom. Aí outra pergunta. Quando que Jesus vai voltar? Mateus 24, 36. Fulana, você pode ler? Você já pede para outra pessoa participar. Entende isso? Aí vem a pergunta, tá, mas se tem aquela pessoa, aquele jovem, aquela que tem vergonha, não quer ler, está ali estudando, mas não quer participar, não quer ler, está com vergonha, você vai forçar a barra? Não, não force a barra. Peça para outra pessoa. Respeite a limitação, respeite a pessoa, ok? Outra coisa, todos devem estar com Bíblia, a lição do curso bíblico, caneta para preencher a lição ali na hora, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Todos devem estar com Bíblia, todos os seus interessados. Aí você fala, pastor, eu tenho que comprar a Bíblia então para as pessoas? Não, você não tem que comprar a Bíblia. É minha responsabilidade de dar essa Bíblia para você, ou essas Bíblias, para que você estude com essas pessoas. Tá ok? Tá certo?
Então, pastor, eu estou precisando de 5 Bíblias, porque eu estou dando 2 estudos bíblicos, um estudo bíblico é para 2 pessoas, outro estudo bíblico é para 3 pessoas. Pastor, pode me conseguir Bíblias? Eu dou um jeito e consigo Bíblias para você. Tudo bem? A minha função é treinar, é orientar, é motivar e dar materiais para vocês trabalhar. Tá certo? A gente está aqui para isso, tá bom? Tem uma perguntinha aqui. Pastor, se, por exemplo, o estudo for sobre o assunto X e o interessado quiser saber sobre outro tema, o que devemos fazer? Por exemplo, o assunto é sobre dízimo e a pergunta da pessoa é sobre imortalidade da alma. Olha, veja bem, existem algumas maneiras aí como que você pode fazer, ok? Uma das formas, a forma melhor, com muito jeitinho, com muito carinho, você vai dizer o seguinte para a pessoa: olha, seu José, a sua pergunta é espetacular. Valorize a pergunta da pessoa. Valorize sempre a pergunta da pessoa. A sua pergunta é maravilhosa, espetacular. Eu vou te mostrar na Bíblia a resposta. Mas olha, a gente logo, daqui a um tempinho, bem rapidinho, vai passar rápido. Nós vamos estudar somente sobre esse assunto. Tá bom, seu José? Então, segura um pouquinho a curiosidade, tá ok? Segura um pouquinho, que nós vamos estudar sobre esse assunto. Tá certo? Então, a ideia qual que é? É que você, nesse caso, não responda na hora. Por quê, Silvânia? Por quê? Porque se você está ensinando sobre dízimo, você está ali num ritmo, estudando sobre dízimo, a importância do dízimo, estudos bíblicos, estudo da Bíblia, né, sobre o dízimo, está falando. De repente vem uma pergunta que não tem nada a ver, pode quebrar todo o estudo que você fez até então. Pode quebrar tudo. Pode se desviar para um outro assunto, pode se desviar para outros caminhos, e até você retomar, ok? O estudo seu sobre dízimo, talvez você não retome, ou ele tenha perdido o efeito. Esse é um risco que se corre quando a gente para o estudo para responder uma outra pergunta que não tem nada a ver com o estudo do dia. É um risco muito grande. Você pode quebrar, você pode matar seu estudo ali, ok? Então, a minha sugestão, não sei se o Gilmar tem outra sugestão, alguém que vê estudo bíblico tem outra sugestão aí, mas a minha sugestão é essa: olha, sua pergunta é maravilhosa, ótima pergunta, valorize. E a gente vai estudar sobre esse assunto, mas segura só um pouquinho, porque logo a gente vai estudar apenas sobre esse assunto e eu vou tirar essa sua dúvida. Ok? Tá certo? Agora, terminou o estudo bíblico, acabou o estudo sobre o dízimo, acabou o estudo bíblico sobre o dízimo. Você fez o apelo direitinho e tal. Se a pessoa vem com uma pergunta, uma outra pergunta sobre outro tema, você pode, não é pecado, depois que acabou o estudo, não é pecado você tentar ali responder ali, eventualmente, uma pergunta. Não vai começar um outro estudo bíblico. Você pode responder aquela pergunta, assim, tentar responder e dizer: olha, a gente vai trabalhar melhor sobre esse assunto logo, logo. Ok? Tá certo? Então, tá bom. Vamos continuar aqui, que o tempo está passando. Todos devem estar, então, com a Bíblia, fundamental, porque tudo que você vai estudar com a pessoa, ou com as pessoas, tem que estar na Bíblia, tá ok? Em relação à apresentação de estudo bíblico, ao chegar, crie um clima agradável para o estudo. Lembre-se que sua visita é específica para ministrar o estudo bíblico. A sua visita não é uma visita social, é para estudar a Bíblia. Nunca perca o foco. Sempre inicie com oração, falamos sobre isso. Recapitule a lição anterior. Importante, uma dica também. Uma dica sobre essa questão. Você começa com uma oração e dá uma recapituladinha na lição anterior. Ok? Uma coisa de 3 minutinhos. Olha, na semana passada, nós estudamos sobre a lei de Deus. Lembra-se disso? Lembra-se disso? Nós estudamos sobre a lei de Deus, nós vimos que a lei de Deus é eterna, a lei de Deus é maravilhosa, a lei de Deus, nós devemos guardar a lei de Deus, seus 10 mandamentos, está lá no livro de Êxodo, capítulo 20.
dar uma recapitulação breve do estudo anterior. Aí depois você faz a introdução do tema atual, do tema do dia, desperta interesse, ok? Tá certo? Muito bem. Procure ajudar o interessado no estudo, manter-se no tema estudado, isso é muito importante, né? Tá dentro da pergunta do que a Silvânia disse. Ensinar todas as doutrinas. Deixa eu parar aqui um minutinho, bem rapidinho. Ensinar todas as doutrinas. Não tenha medo de ensinar todas as doutrinas. Inclusive o dízimo, inclusive sobre Ellen White, dom de profecia, sobre modéstia cristã, uso de adornos. Explique, ensine, deixe a Bíblia falar. Ok? É muito importante que se ensine as doutrinas, ok? Todas as doutrinas, tá bom? Continuando então aqui rapidinho. Procure apresentar Cristo como centro de cada estudo. Jesus é a pessoa mais importante de cada estudo. Procure sempre relacionar o estudo com Jesus. Por exemplo, você vai ensinar sobre o sábado, em todo estudo bíblico sobre o sábado. E diga, Jesus ele guardava o sábado. Jesus ele é o Senhor do sábado, né? Jesus ele é o criador do sábado. Está lá na Bíblia, Colossenses capítulo 1, João capítulo 1, está lá, Jesus é o criador de todas as coisas. E se Jesus é o criador de todas as coisas, ele também criou o sábado. Então, sempre relacionar o estudo bíblico com Jesus. Porque não é a doutrina que salva. A doutrina, ela é muito importante. Mas quem salva é Cristo, é Jesus. Tá certo? Procure ser delicado e respeitar a crença da pessoa. Às vezes a pessoa é espírita, é evangélica, tem outra religião. Não ofenda as pessoas. Não fale mal das outras religiões. Não fale mal. Você não está lá para falar mal da religião dos outros. Você está lá para ensinar a verdade. Você está lá para ensinar a Bíblia. E cuidado com o tempo de estudo, tá? Cada estudo, né? Dizem os especialistas, deve durar 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, tá ok? Cuidado com o tempo de estudo. Sempre tem que deixar a pessoa com um gostinho de quero mais, tá ok? Tá certo? E o apelo é a chave que abre as portas para a decisão. Então, no final, no apelo, recapitule os pontos principais do assunto estudado, falamos já sobre isso. Se você tiver aí um texto ou 2 textos sobre o assunto para usá-los, se houver uma necessidade de esclarecimento maior, se você vê que a pessoa está com uma dificuldade de entender, se você tiver mais 1 ou 2 textos que possam ajudar a pessoa no apelo, ok? E após cada estudo, apelar para que a pessoa aceite a verdade estudada. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, bem rapidinho aqui. Olha só, faça um apelo no final de cada estudo. Primeiro estudo bíblico, estudou sobre a Bíblia, a importância da Bíblia Sagrada, a Bíblia é a Palavra de Deus. Faça um apelo para a pessoa. Você aceita a Bíblia como sendo a Palavra de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Você decide estudar a Palavra de Deus, você divide, percebe? Faça um apelo, olha, estude a Bíblia todos os dias. Aceite a Bíblia como a Palavra de Deus. Você aceita isso, faça o apelo. Sabe por quê? Muitas pessoas dão estudo bíblico, sabe, inteirinho. Estou falando, sabe, toda a série de estudos da Bíblia. Dão estudo bíblico, sabe, inteirinho. Nunca faz um apelo em cada final de estudo. Aí chega no estudo do batismo, aí a pessoa faz um apelo. E aí, você deseja ser batizado? Perceba, a pessoa ela vai até se assustar, porque ela nunca ouviu um apelo seu. Então, quando você faz um apelo no final de cada estudo, a pessoa ela vai se acostumando com os apelos. E quando você fizer um apelo sobre o batismo, para ela aceitar o batismo, seguir a Jesus, ela não vai se assustar, porque ela já aceitou outros apelos que anteriormente você já fez. Está entendendo a importância do apelo no final de cada estudo? Não tenha medo de fazer o apelo. E peça ali, enquanto você estiver fazendo apelo, Senhor, me ajuda agora. Trabalha no coração da pessoa. E Deus vai te capacitar em fazer o apelo, ok? Continuando então aqui, tá certo?
para a gente encerrar, para a gente ouvir um pouquinho de Gilmar e a gente terminar. Após a cada estudo, apelar para que a pessoa aceite a verdade estudada, leve o interessado a tomar a decisão em cada estudo, né? Isso é importantíssimo. Obtida a decisão, orar a Deus agradecendo a decisão daquela pessoa. Senhor, te agradeço pela decisão do fulano. Ore. Após a oração, é o momento de retirar-se e já defina a data e a hora do próximo estudo antes de sair. Olha, fulano, então, próxima terça-feira, às 20 horas, tudo bem para o estudo? Posso vir aqui? Deixa já combinado, ok? E você conduziu a pessoa, estudou a Bíblia com a pessoa, aí você está vendo que a pessoa, sabe, está sendo transformada, está sendo ali conduzida, você fez um apelo para ela ser batizada, ela aceitou o batismo, aceitou o apelo, então você tem a alegria de preencher a ficha batismal, tá certo? A gente dá essa ficha para você preencher, e aí você pode chamar o pastor da igreja para fazer uma visitinha para aquela pessoa que tomou a decisão, a gente vai lá, preenche a ficha, ora com ela, e já marcar a data do batismo. Simples assim, tá certo? Uma outra coisa importante, meus queridos, é assim, já terminei aqui. Se você também está estudando a Bíblia com alguém, se você quiser desejar levar alguém, uma pessoa contigo, é sempre bom estudar a Bíblia em dupla, tá? Mas se você deseja, às vezes, levar um obreiro bíblico, ou uma pessoa mais experiente para fazer um apelo, ou essa pessoa mais experiente ensinar a Bíblia um tema mais complicado, pode levar alguém com você, não tem problema. Tá certo? Ok? Bom, nós temos aí 10 minutinhos. Eu quero terminar às 9 da noite. Eu queria, Gilmar, eu chamei o Gilmar, já apresentei o Gilmar aqui, e eu queria que o Gilmar, cadê você, Gilmar? Tá aí. Queria, Gilmar, o seguinte, que você, em poucos minutos, falasse um pouquinho da sua alegria, da sua experiência de dar estudos bíblicos. Quem sabe uma dica para alguém que nunca deu estudo bíblico na vida. Eu conheci o Gilmar quando ele era recém-batizado. Ele era recém-batizado, eu conheci em 99. E o Gilmar tem essa paixão de ensinar a Bíblia para as pessoas. Então, Gilmar, para quem nunca estudou a Bíblia com alguém, às vezes a pessoa tem medo, tem receio, o que você diria para essas pessoas que estão aqui assistindo a gente, que vão assistir a gente depois também? Fala um pouquinho da sua alegria, da sua experiência em dar estudos bíblicos. Boa noite a todos. Bom, depois da palestra que você deu agora, sem esse treinamento, foi fantástico, pastor. Acho que não faltou nada aí, né? Eu só acrescentaria na hora de pedir material, né? O pastor falou, pode pedir para mim e tal. Lembrando a todos que tem o Ministério Pessoal da Igreja, e ali tem todo o material. Tudo que você precisar, a diretora ou o diretor do Ministério Pessoal vai estar ali à disposição, junto com o pastor, que às vezes o pastor não está na igreja, ou o pastor está visitando outras igrejas, né, do distrito, mas o diretor missionário ele vai estar sempre pronto ali com a equipe dele para fornecer todo o material necessário e possível, né? Então, isso daí é uma das dicas. Assim, eu sempre tive essa alegria, pastor. Eu costumo dizer, eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou, é onde eu quero ir. Então, a alegria de conhecer Jesus foi muito grande. E as pessoas que conviveram comigo no meu início, aí, quando me batizei em 97, esse início foi importante porque eu vi as pessoas interessadas na minha salvação. E isso despertou em mim o interesse de salvar, ajudar outras pessoas a se salvarem, né, em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa é consagração, é estar orando ao Senhor, pedindo para Ele sabedoria, né, para cada abordagem que nós fizermos. Então, ter, assim, e ter convicção com as pessoas, né, do que você crê. Olha, eu creio, né? Igual uns dias atrás, aí na própria Igreja Central de Diadema, eu estava conversando com um rapaz, ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, você crê no que do que vocês estavam falando? Eu falei, absolutamente, eu tenho toda a certeza. Falar com convicção, não ter medo, né? Então, a alegria de você dar estudo bíblico é ver a pessoa sendo transformada,
depois ver essa pessoa numa caminhada na igreja, que você vai acompanhar com ela, porque você vai estar sempre ao lado dela, dando dicas e ajudando esse crescimento, né? Então, e ser intencional, pastor. Nós temos que ser igual Jesus. Tudo que nós formos falar com a pessoa é ser intencional. Olha, está apresentando Jesus. Eu gosto da frase do pastor Bulhão: conhecer Jesus é tudo. É apresentar as pessoas para Jesus, né? E deixar que ela vai se envolvendo com Jesus. A gente tem que ajudar ela nesse sentido também. A pessoa vai vendo que nós temos essa convicção, que nós amamos ali a Cristo, e ela vai aprendendo a amar também. E no futuro, ver pessoas, eu já dei estudo para tantas pessoas, e hoje são pastores, são líderes de igreja, são membros comuns, são professores. Nossa, eu conheço vários aí que se tornaram professores de Bíblia também. Então, ser intencional em ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Está sempre ali, nesse momento, oferecendo a pessoa de Cristo como salvação para ela. E usar, né, o nosso relacionamento. O estudo bíblico é relacionamento. É entender as pessoas, é ouvi-las. Um detalhe, eu também, você falou assim, um pouco aí, mas toda pergunta é deixar que a pessoa leia a resposta na Bíblia. É importante que ela leia a Bíblia, né, também. Então, eu tenho sempre a alegria de estar estudando com pessoas, e quando eu estou com poucas pessoas estudando a Bíblia comigo, eu me sinto chateado. Eu gosto de estudar, ter meu tempo assim ocupado com estudo bíblico, né? E está sempre ali tentando fazer o melhor. Gilmar, deixa eu te Diga fazer lá. uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, né, que você viu o interesse das pessoas em estudar a Bíblia na sua salvação, né? Uhum. Você teve experiência, uma vez na vida, teve essa experiência de dar o seu primeiro estudo bíblico, né? Uhum. Então, dentro daquilo que você teve de experiência, que você muitas vezes vê também, hoje você é uma pessoa experiente nessa área, o que você diria para a pessoa que está aqui agora assistindo a gente, que nunca tem vontade, mas nunca deu estudo bíblico na vida? O que você diria para essa pessoa? Dê o primeiro estudo. Porque é falar de Jesus. Nós não vamos falar de nós. Nós vamos falar de Jesus. Aí eu comecei assim. Eu falava para as pessoas do Jesus que eu estava conhecendo e a alegria que ele me trazia em conhecê-lo. Então, isso não é difícil para ninguém. Se perguntar para qualquer pessoa, falar assim, fale de Jesus para mim, você vai conseguir falar. E o estudo bíblico vai te alicerçar a falar desse amor por Jesus. Mas é importante começar a dar o primeiro estudo. Senão a gente fica sempre, vou me preparar. Eu, no início, eu achava assim, nossa, eu vou ter que aprender muito, ter muita teologia, eu quero ser igual ao irmão fulano, igual ao irmão ciclano, e isso daí adia o nosso aprendizado, porque o maior beneficiado em dar estudo bíblico somos nós. Eu passo a aprender muito mais dando estudo bíblico do que só ouvindo. E o que vinha, assim, a maioria das pessoas, né, ou quase todos, tem. Aí, se eu não souber dar a resposta, eu até hoje, às vezes, fazem umas perguntas para mim que eu falo, misericórdia, Senhor. Quando a pessoa começa a perguntar, eu começo a orar. Falar, Senhor, me ajuda nessa resposta. Então, não sabendo a resposta, simples, falo, olha, essa pergunta foi legal, eu vou anotar e semana que vem nós vamos estudar sobre ela também. Eu quero te responder com toda clareza e certeza da Bíblia. Mas é sempre, tem que dar o primeiro passo. Olha, eu vou dar estudo, falar de Jesus, e o guia de estudo, nossa, é fantástico. Na hora o Espírito Santo ilumina, sim, eu já tive muitas experiências do Espírito Santo guiar praticamente todo o estudo. Depois eu ficar olhando assim para a minha grande parceira de dupla, que é a Lina, e comentar com ela depois, falar, nossa, como que eu consegui responder aquilo? Ou, na hora apareceu assim as respostas, e a Lina ali também falava alguma coisa,
Por isso que é importante a dupla estar junto, né? Consagração e não sabendo responder não é vergonha, porque é aprendizado. Mas responda com certeza, com convicção e dentro da palavra de Deus. Mas comece a dar o primeiro. Opa, marquei aqui você sem querer. Não, e é isso mesmo. Você lembrou um tópico muito importante, Gilmar. Se a pessoa ela não souber responder, diga, olha, eu vou te responder no próximo estudo, vou pesquisar. É isso mesmo, né? Mas E aí olha, você nunca esquece. justamente. Mas olha, em outras palavras, para quem está começando, para quem nunca fez, a melhor maneira de você ter experiência no estudo bíblico é praticar. Não tem jeito, você vai errar, vai acertar, mas tem que praticar. E é claro, o conhecimento é importante. O Gilmar falou assim, não, tem pessoas que pensam que tem que conhecer tudo antes. Não, o conhecimento é importante. Mas o conhecimento, a experiência, você vai adquirindo com os anos. A Entendeu? Bíblia fala, vem pelo ouvir, né? Repetidas vezes. Justamente, é isso aí, entendeu? Então, meus queridos, Gilmar, muito obrigado, nosso tempo está acabando, mas assim, Eu que agradeço. a gente falou com uma pessoa que entende de estudo bíblico, tem estudo bíblico para muita gente, levou muitas pessoas para o batismo, ok? E aí, com certeza, nos ajudou bastante. Gilmar, muito obrigado aí pela... Um detalhe, pastor, falando de quanto tempo, eu me batizei em dezembro de 97. Dezembro de 97 eu me batizei. E eu e a Lina começamos a dar estudos bíblicos já no ano de 98, acho que um pouquinho antes do meio do ano. Tínhamos 6, 7 meses de batismo. Olha só, E não paramos mais, até hoje. logo em seguida, você já começou a ensinar para as pessoas, não é isso? Maravilha, é isso mesmo. Que bom, Deus Já seja tínhamos louvado nosso por grupo isso. de estudo, pequeno grupo. É isso aí, que legal. Muito bom, Gilmar. Muito obrigado, Gilmar. Última coisa Eu que aqui. agradeço. Obrigado pela participação mesmo, tá bom? Última coisinha antes da gente terminar é o seguinte. A Thelma, ela faz uma colocação aqui no bate-papo importante, eu termino com isso. Pastor, acho importante falar também a todos o quanto é importante que, mesmo depois do estudo completo e a pessoa foi batizada, a necessidade de continuarmos com vínculo com essa pessoa recém-batizada. E não somente contá-lo como um número de alvo. Perfeito, é isso mesmo. Isso é discipulado. Quando a gente fala de discipulado, não é apenas ensinar a Bíblia para as pessoas. Quando Jesus fala de discipulado e de fazer discípulos, é ensinar, batizar. Ou seja, e a pessoa se torna um discípulo seu. Um discípulo de Cristo, é claro, mas também seu. Ou seja, veja bem, o discipulado, você ensinou a Bíblia para alguém. Agora, depois do batismo, é um privilégio de de continuar acompanhando essa pessoa, cuidando dela, orando por ela, dando uns toques, procurar envolvê-la na igreja, cuidar dela, porque ela é uma bebê na fé. Ela é um bebê na fé. Ela precisa de cuidado. Não é jogar a pessoa no meio da igreja e pronto, já fiz minha parte, já dei estudo bíblico, agora não é isso não. É Certo? caminhar com ele e ensinar a vida cristã. Justamente. Isso é Ensinou a discipulado. Bíblia, ensinou as doutrinas, batizou, agora orientá-la a caminhada na vida cristã, porque o batismo não é o fim, o batismo é o início de um processo, ok? Tá certo? Mas muito obrigado, todos vocês queridos, obrigado todos vocês que estiverem com a gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação, tá bom? Nós gravamos aqui, tá ok? E eu vou subir esse estudo para o YouTube, e depois eu vou colocar esse link nos grupos das igrejas, mas é muito bom que você esteve aqui com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a
todos vocês. Muito obrigado pela participação. Obrigado, irmã Solange, Flávia, pelos comentários. Deus seja louvado. E outra coisa, vai ter na frente outro treinamento? Participem, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre pequenos grupos, sobre duplas missionárias. Participem também. Sempre aprendendo, sempre crescendo, tá bom? Gilmar, você ainda está aí para orar para a gente no final? Eu sim. Então tá bom, ora para a gente, Gilmar, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos que aqui passamos, tendo o conhecimento de como melhor trabalhar na obra de Cristo Jesus. Amém. Então, eu peço em nome de Jesus, ó Senhor, que o Espírito Santo unja todos que aqui participaram, dando sabedoria, dando a alegria de promover a obra da salvação para as outras pessoas. Muito obrigado, porque o Senhor deixou Cristo como nosso exemplo para nos ajudar. Então, envia-nos agora, ó Senhor, a ajudar outras pessoas a conhecer a Cristo Jesus. Abençoe o pastor Jorge como o líder maior do distrito de Diadema, o pastor que o Senhor designou para nos ajudar. Abençoe a todos os lares, todas as famílias que aqui estão. E, Senhor, não nos deixe só. A tua bênção nos acompanhe. Um feliz sábado para todos nós, uma boa noite de sono, com um feliz despertar para o dia de amanhã, com a certeza que estaremos no teu santo templo, te adorando em espírito e verdade. Amém. Fica conosco, nos dê a tua paz, pois oramos em nome do Santo de Israel, Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Obrigado, Gilmar. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos vocês. E olha, vão surgir nomes para estudos bíblicos. Se alguém chegar para você e falar, olha, você vai ensinar a Bíblia para essa pessoa, não diga não. Encara, tá certo? Encara, vai com fé e Deus vai te capacitar, tá ok? Um feliz sábado para todos vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima.